Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida. Na série Maturidade e Caráter, nós queremos hoje falar sobre preste contas. E queremos começar lendo em Atos capítulo 11, os versos de 1 a 4 e depois o verso de número 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, o verso 18 diz: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Nós vemos nos capítulos anteriores, particularmente capítulo 10, quando Pedro ele recebe um mandado de Deus para ir à casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio ele apresenta a mensagem da salvação em Cristo Jesus, e no meio da sua mensagem o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que estavam naquela reunião. E naquela experiência, algo teve que ser quebrado de paradigma no coração de Pedro. Ele teve que aceitar naquele momento que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre a vida de gentios, ou seja, de não-judeus. Sabemos que o judeu religioso, dentro dos seus paradigmas religiosos, ele não aceitava entrar na casa de gentios. Para eles, isso era se tornar imundo. Quanto mais aceitar que a mesma mensagem de salvação que era para eles, fosse também para um não-judeu. Por isso, quando Pedro vai e tudo aquilo acontece, e chegamos no capítulo 11 de Atos, nós vemos Pedro retornando a Jerusalém e enfrentando uma situação. Em primeiro lugar, ele tem que dar um relatório. Em segundo lugar, ele tem que enfrentar perguntas difíceis. E isso se chama prestação de contas. Um dos maiores problemas hoje, dos mais difíceis de ser tratado no caráter, está exatamente na área da prestação de contas. Vivemos um tempo de independência, de isolamento, em que somos estimulados pela cultura desse tempo a vivermos independente das pessoas e cada um tendo que responder por si mesmo a si mesmo. Portanto, a prestação de contas se torna um traço muito difícil de ser encontrado no caráter de muitas pessoas. Até damos relatórios quando isso nos é exigido. Mas o relatório que é dado pela exigência do trabalho não se chama prestação de contas, porque ela é feita por obrigação e muitas vezes pelo medo de ser dispensado, de perder o emprego, de não ter o salário no final do mês. A verdadeira prestação de contas é aquela que é motivada por um coração que não tem nada a esconder. É motivada por um coração de alguém que está disposto a se mostrar em sua nudez da alma. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor busca Adão, procura por Adão, ele está escondido entre as árvores. Por quê? Porque ele sabia que tinha algo a esconder. Ele sabia que havia algo que ele não queria prestar contas a Deus. E quando Deus pergunta a Adão o que ele fez, a primeira coisa que ele faz é jogar a responsabilidade para sua esposa. Por sua vez, Eva faz a mesma coisa e joga a responsabilidade sobre a serpente. Então, essa é uma tendência do ser humano, e quando o caráter não é tratado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, temos a tendência de agir da mesma forma como Adão agiu. Ao invés de assumirmos uma posição de transparência e de prestação de contas, preferimos muitas vezes nos calar, não nos importamos com aquele que nos delegou a tarefa, não damos importância nem o devido valor à tarefa que nos foi dada, por isso não nos preocupamos também em prestar contas, em dar um feedback, em apresentar detalhes daquilo
que nós fizemos. Isso é algo terrível para os relacionamentos, porque tira a confiança dos relacionamentos. Expor-se, permitir que o outro saiba o que fizemos e por que fizemos as coisas, permitir que o outro nos faça perguntas difíceis, que são muitas vezes desagradáveis, isso faz parte do tratamento do caráter. Quem foge disso, foge de ter um caráter tratado e foge, portanto, de ter um caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Veja que uma das coisas que acontece com aqueles que foram cheios do Espírito Santo após o Pentecostes é exatamente isso. O próprio apóstolo Paulo, que ele se considera como um tardio, aquele que teve um encontro com Jesus depois, um apóstolo que foi incorporado àquele grupo de homens levantados por Jesus, mas que veio depois. O próprio apóstolo Paulo depois vai a Jerusalém e ele presta conta das suas viagens, ele dá relatórios, ele dá um feedback. Por isso, mesmo quando for difícil e desconfortável, preste contas. Mesmo quando for difícil e chato, responda a perguntas difíceis, mas faça isso com o coração aberto, com um coração transparente, sabendo que, na verdade, é essa transparência que nos faz ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo pela fé.